Salve galera do mundo da pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Galera, espero que estejam bem acomodados aí no celular, na poltrona, na cama, onde você estiver, que o papo vai comer solto aqui. Galera, você que está acompanhando a gente no YouTube, sigam nossas redes sociais também no Instagram e no Facebook, @Na Fisgada Podcast, @Mixbaits, @Kiko Pescarino e no Facebook, Atrativos Mateucci. Galera, programa sensacional hoje com um rapaz aí que está em evidência aí, vem da piscicultura, tá nos pesqueiros e vocês vão gostar muito. Seja bem-vindo, Caleb. Obrigado pelo convite aí. Prazer estar aqui. Não, o prazer é todo meu, cara. A gente tava conversando em off aqui, né? Você até me perguntou, pô, quem me indicou? Não, cara, fui eu que vi você fazendo o trabalho que você faz nos pesqueiros e você me disse que esse teminha a gente vai entrar daqui a pouco, que é só você que faz isso. Então aguardem aí que vocês vão saber o que só ele faz. Mas, Caleb, antes da gente entrar nesses assuntos, cara, eu queria que você falasse um pouquinho como você entrou na pesca. Aí depois a gente vai chegar aí nessa área de piscicultura, de pesqueiro, tudo. Na pesca, pessoalmente Pessoalmente, mesmo? Porque eu acredito, né? Você vai só me confirmar que você é um amante de pesca antes de chegar nisso aí. Muito antes. Nasci em Campinas, mas meu avô tinha um sítio na beira da represa de Jurumirim, em Piraju. E ali meu avô sempre foi pescador. Da hora. Comecei a aprender a pescar desde, tem foto minha com 1 aninho já, com varinha de bambu pescando. E todas as férias da minha vida inteira, 3 meses por ano, todos os feriados eu tava lá pescando. A partir dos 10 anos aí, comecei a pescar sozinho de caiaque, que tinha lá. No Rio? No Rio. Da hora. E aí eu ficava o dia inteiro pescando sozinho, minha mãe ficava louca. Mas então você Saía tem a pesca fora, injetada, injetada mesmo, né, cara? E aí com uns 11, 12 anos eu comecei a querer pescar fora as férias, né? Sim, quero aperfeiçoar mais. Aí eu comecei a ler muito, né? Tinha, desde de moleque, assim, aquela Bíblia do Pescador, lembra? Lembro. Já começava a estudar aquilo lá e aí comecei a ver coisa na internet, né? Programas tipo o Fishing Tour, Sim. Na época, o site, que era só as matérias escritas. O mais forte era o Fishing Tour, né? Ou alguma Depois coisa o Loucos por Pesca. Loucos por Pesca. Também do Kleber. Sim. Né? E ali eu comecei a ver os caras pegar uns monstros nos pesqueiros. Falei, caraca, tem aqui. E aí vi que tinha uns também, perto. né? Eu tava em Campinas ali, que é um polo, né? Tem que é um monte de pesqueiro. Aí eu comecei em pesqueiro e comecei a desenvolver a técnica do pesqueiro. Comecei a pescar ali com os 12 anos, comprei minha primeira carretilha, antes eu pescava só de molinete. Aí fui melhorando e todos os presentes de Natal, Ano Novo, tudo era equipamento de pesca. Equipamento de pesca, cara, deve ser igual. Eu tenho um quarto lá em casa, eu falo isso pra quase todo o programa, um quarto, mano. É um quarto de material de pesca. Ninguém entra lá. Só entra coisa de pesca. Quase eu não tô entrando mais lá, de tão abarrotado que tá, cara. E tem aí, assim também, cara? Hoje não, porque hoje eu, depois de uns anos atrás, eu fiz uma limpa nisso daí, que eu tinha muito. Certo, você tem um coração bom e consegue desapegar, cara. Aí eu comprei poucos equipamentos melhores. Sim. E aí hoje eu tenho pouca coisa mais selecionada, mas... Aí agora, por exemplo, quando tava na Amazônia lá, e que tive que comprar uns material específico. Você foi agora, né, pra Amazônia, né? Aí que tive que comprar material específico pra lá e tal, mas... Em questão de equipamento, sei que não foi nessa pergunta, mas eu gosto bastante de equipamentos híbridos, mano. Pesqueiros, equipamentos que eu consigo usar tanto em várias situações de pesca, porque eu tenho que sempre trabalhar em várias situações de pesca, com espécies diferentes. Tanto é caro o material, né? Hoje no trabalho quanto no negócio, então eu pego materiais que, em vez de comprar uma carretilha para isso, outra para isso, outra para isso, eu pego uma que consegue atender. Você consegue fazer, tá em vários ambientes. Não, eu também procuro fazer isso, só que aí eu pego um monte e fico com um monte. Eu tava arrumando minhas tralhas de pesca, amanhã eu vou pescar. Eu tava mexendo numa aqui, troca a linha aqui, eu falei, mãe, tem mais carretilha ali? Eu falei, caramba, mano. Mas enfim, a gente gosta, né, cara? Pelo menos é um vício saudável, né, cara? É um vício saudável. E aí você foi crescendo, continuou... Deixa eu te perguntar, você foi pra Amazônia, foi a primeira vez que você foi? Ou você Amazônia a primeira vez. E deu bom lá? Meu, sem palavras, assim. Foi... Fantástico. Absurdo. E foi muita sorte, assim, porque... Eu tava o ano inteiro numa maré de azar com pesca, nos ambientes naturais que eu ia. Esse ano eu fui para Mato Grosso. Ah, tá. Fui Rio Paraná, fui Paranapanema, fui
5, 6 vezes no mar pescar robalo, costeira. Gostoso, hein, Fui cara? pescar com Wallace, robalo. Então fui em vários lugares e não dei sorte em nenhum lugar. Assim, pegava um ou outro e tal, mas não era aquela Não pescaria. fez que arrebentei. Rapaz, arrebentei na Amazônia. Ai, que bom, hein, cara? Eu peguei mais de 50 tucunaré acima de 60 centímetros. Você estourou, Só né? peixe de 4, 5 quilos pra cima. Fez o que era pra Fora- ser feito lá, né, cara? Acertamos, acampamos no meio do mato, 200 quilômetros no alto do Juma, sem pousada, sem nada. Mas você não foi pra ficar em pousada, cara? A gente ficou Ah, na tá. pousada, na Amazon Rainforest, que inclusive é muito boa. E a gente pegou um guia lá que a gente pediu e ele levou a gente numa expedição. Tá. 200 quilômetros pra dentro do rio, não tinha mais nada inóspito, sem pressão de pesca, porque lá no Juma mesmo, você que falou que vai, cara, quando você pesca lá, você vai andando, tá cheio de gente batendo Sim. isca. Tá com bastante pressão de pesca, assim, muita pousada. E a gente foi pra um lugar, mano, que a gente ficou 2 dias lá pescando, não Só- passou um barco. E ali vocês Isolado. arrebentaram. Rebentamos, cara. O que lugar, da assim, hora, caía, cara. era só isca de superfície, hélice, Zara, regaçando na superfície, Que coisa mais bom, linda. cara. Pô, da hora. É bom quando acontece isso, né, cara? Nossa. Você sabe, eu também passei aí um tempinho aí, pouco tempo atrás, aí, uns 4 meses, eu vinha também, meu. Porra, Errando as luas, errando os dias. tudo, cara. No mar, né? Como foi pra você que eu pesco muito no mar. mar Fiz influencia. umas no mar difícil. Também pegava uma coisa ou outra, mas mesmo pesqueiro, que os caras acham que o pesqueiro, o peixe tá ali, você vai pegar. É nada. Bom, enfim, começou a sair os peixes, graças a Deus, né? Vamos lá, Destrancou. vamos tocar. E aí, cara, nesse trâmite aí da sua vida, ô Caleb, você, pô, apaixonadão por pesca e tal, eu vi que você fez uma faculdade antes da biologia, mas você sempre quis trabalhar com meio de animais, porque o peixe é um animal, desculpa, Sim. né? Alguma pessoa pode falar, o peixe não é um animal. Aí você falou, pô, eu quero viver isso. Você me falou também que você não viveu no campo, né? Não. Você era um cara da cidade apaixonado por pesca e que se apaixonou pelo mundo animal, é isso? Exato. Aí eu comecei com 17 anos, eu fui fazer medicina veterinária. Sim. Já queria trabalhar com animais, mas o mercado da pesca nunca foi uma opção. Nunca Assim, nem tinha pensado. Não. Aí eu fiz a veterinária e tal, depois fui pra biologia. E aí quando eu entrei na biologia, eu já entrei pensando na pesca. Ah, tá. E você já tinha Já. uma coisa, um plano. Exato. Aí, na verdade mesmo, muita gente se engana quando me pergunta, o pessoal acha que eu aprendi as coisas que eu sei na faculdade de biologia. A biologia não vai te ensinar nada sobre pesqueira e piscicultura, nem peixe, cara. Eu acredito que não também, não sou biólogo. Ele mas vai te passar um contexto geral dos animais, de como funciona a natureza, tudo isso. E a partir desse conhecimento prévio, você tem que se especializar em alguma para o coisa. que é específico ali. Você não, então, o cara não vai fazer uma faculdade de biologia e vai sair especialista em pesqueiro ou sabendo mexer com o negócio, né? Mas aí eu fiz essas especializações, a maioria por conta, Sim. né? Não, mas fazendo curso, essas coisas. Isso, mas né? eu digo estudando sozinho, né? Muitas coisas realmente fui fazendo sozinho. Se você olhar no começo da minha página, lá atrás mesmo, uns anos atrás, eu postava sobre cada espécie de peixe. Não sei se você chegou a ver Vi. no começo. Aquilo lá foi um estudo que eu fiz sobre, tem, mas sei lá quantas espécies tem que eu postei lá. E aquilo eu comecei a estudar. Até que eu tava trabalhando em outras coisas. Eu trabalhei de chaveiro, eu trabalhei de vendedor, eu trabalhei de monitor escolar. Enquanto eu tava fazendo a faculdade. Seja bem-vindo ao clube, né, cara? Enquanto tava fazendo a faculdade, não podia trabalhar ainda. Aí eu consegui um primeiro emprego numa piscicultura. Fui peão da piscicultura. Eu tava terminando a faculdade e quis entrar de tratador. Conta pro pessoal um pouquinho o que é uma piscicultura, porque o pessoal não tem Claro, muita gente tem conhecimento, mas às vezes a pessoa tem algum bloqueio, assim, sei lá, o que faz uma piscicultura, né? Certo. Então, assim, o cara vê o peixe no pesqueiro, né? Antes desse peixe estar no pesqueiro ali com ele, tem toda uma cadeia produtiva atrás, que começa com quem mexe com a reprodução do peixe. Então, tem alguém que tem matrizes selecionadas ali da melhor genética para fazer a reprodução. Eles fazem os alevinos, né? Que tem todo um processo com fazer as inseminações, os cruzamentos artificiais, extraindo sêmen e óvulo do macho e fêmea, colocando dentro de incubadora, formando as larvinhas, que vão virar levino, que vai virar juvenil. Aí ele vai tratando esse peixe dentro de lagos, por lotes, com ração, engordando até o peso comercial, aí ele vende isso pro pesqueiro. Então a piscicultura é uma fábrica de peixe. uma fábrica de peixe que está por né? trás. Né? Antes de chegar no pesqueiro, tem toda essa coisa. E eu trabalhei nessa primeira piscicultura que era tratador, tinha pacu, patinga,
tilápia e bagre claras, que é o bagre africano. Sim. E aí pega eles desse tamanho, 10 gramas, 15 gramas e engorda até o peso comercial. No caso, a tilápia 800 gramas, 1 quilo. No bagre, 1 quilo aí também. Tambacu e tambaqui, 1,5 kg, 2 quilos. E aí já começa, com esse peso, começa a mandar pra pesqueira? Aí começa a vender. Começa a vender. Exato. Legal. E aí, cara, ficou muito tempo na piscicultura? 1 ano, mais ou menos. Aí se formou... Como peão, no caso. Ah, como peão. Você teve... Eu era o tratador. Você teve uma carreira na piscicultura? Não, assim... Não, eu não virei consultor dessa piscicultura depois. Entendi. Não, eu entrei como peão ali, era uma piscicultura gigantesca, lá em Itupeva, de um projeto de um agrônomo que monta projetos de piscicultura. Bem interessante o projeto dele de piscicultura, que em tanques de lona, com retirada de dejeto do fundo do tanque para melhorar a produção e tal. E ali eu já conheci, que é uma produção super intensiva, que a gente chega normalmente um tanque de, só para você ter noção, um tanque normal escavado, certo? Um tanque de terra. Sim. Que muitas pisciculturas são assim. Onde você engorda o peixe, você vai trabalhar aí, dependendo da renovação de água, com no máximo 2, 3 quilos de peixe por metro quadrado. Tá. Certo? Então, um tanque de 1.000 metros de lâmina d'água vai trabalhar aí com 2, 3 toneladas de peixe. Peixe pra caramba, estourando. né, cara? Nesse projeto, chega a trabalhar com 9 a 11 quilos por metro. Porque você tira o dejeto do fundo do tanque. Entendi. Então, você consegue manter a qualidade da água mesmo com bastante peixe. Assim, eu não sou especialista, mas acontece isso no pesqueiro, né? O pesqueiro tá lá escavado, aí fica o dejeto, aí o cara tem que fazer... Dragagem. É isso. E no caso, fica mais fácil quando é de lona pro cara retirar. É que, na verdade, isso daí ele tem uma descarga no tanque. Ah, ele tem uma própria descarga. Tipo, eu que fazia essa parte. Então, todo tanque tem umas manilhas desse tamanho com um registro gigante. Descarga de verdade. É uma descarga, eu tenho que ir lá com uma chave de 5 metros de altura, enfiar dentro do tubo, assim, e girar, e aí ele tira o fundo, no fundo do tanque tem um ralo. Sim. E os dejetos vão decantando, e aí 4 vezes por dia você tem que ir abrir os tanques pra limpar. Trampo do É o dia inteiro, cara. É o dia inteiro. E aí eram 10 tanques desses, de 650 metros, cara. Mais 4 represas gigantes, onde criava ainda a tilápia na gaiola e as patingas soltas. A tilápia na gaiola, eu vou querer entender um pouquinho melhor. Ela é a mesma que vai para o pesqueiro ou elas são as de abate? Existe alguma diferença? Porque hoje se cria muito em gaiola, já para abater e para ir para o consumidor. Isso depende de como é a propriedade da piscicultura. Como ele planejou, o que ele está fazendo. E aí muda... Não, são situações diferentes de criação. Então, a gaiola é um sistema intensivo. O que é um sistema intensivo? Que o peixe depende totalmente da ração. Ele tá preso na gaiola, joga aquele montão de ração. Ele tá preso na gaiola, ele não tem como buscar alimento natural, ele depende 100% da ração. Quando você cria o peixe solto no tanque de terra, todo aquele verde que fica na água são algas, é fitoplâncton o nome, né? Aquilo serve de alimento para o peixe. Sim. Fora, para tilápia, no caso principalmente, que a gente está falando, ela consegue filtrar isso. E o fitoplâncton tá cheio de aminoácido, vitamina, proteína, tá cheio de coisa. Então é super completo nutricionalmente. É bom mesmo, né? Fora isso, ela come inseto, ela come outros peixinhos, porque ela é onívora, larva, ovo de outros peixes, vai se alimentar de organismos bentônicos, que é um monte de verme que vive no fundo, caramujo. Come tudo, né, então, cara? O que acontece? Porque ela é onívora. Vira um sistema que a gente chama de semi-intensivo, porque ela engorda com a ração, mas ela também tem outro alimento... a comida natural. Para comer. E o sistema extensivo, só completando, é o que não dá ração. Aí ela só se vira... solta lá no tanque... Solta numa densidade bem baixa, tipo 100 gramas por metro quadrado. E deixa ela se virar, ela come só isso. Aí demora mais para engordar também. Exatamente. Né, aí você solta lá, deixa 2, 3 anos, depois você colhe. Mas você não investe quase nada também. Então, investe pouco, colhe pouco, com menos trabalho. Se você vai pegar um incentivo, você tem que investir bastante em estrutura e ração, mas também você colhe mais rápido e mais. Sim, e depende da condição de cada um também. Cara, aproveitando esse tema, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui que muita gente tem dúvida. É verdade esse lance aí que o tambacu ele foi feito no laboratório? Tambacu é um híbrido que não existe na natureza, feito no laboratório. Não existe, né? O que é feito no laboratório? O pessoal acha que faz mágica, né? Na verdade, pega o sêmen do tambaqui, o óvulo do pacu, Isso. Não, ao contrário, desculpa. Sêmen do pacu e óvulo do tambaqui. Então é fêmea do tambaqui com o macho do pacu. E aí mistura isso numa bacia, literalmente. Eles misturam aquilo e vai colocar na incubadora. O resultado disso é o tambacu. Legal, cara.
certo? Na Que natureza não é mesmo- nem o pacu, nem o tambaqui. Sim, É o outro tambaqui é peixe. da natureza mesmo. E o o pacu peixe é da mais- natureza, exato. Um é da Amazônia, o outro é do Pantanal. Da Pacu do hora, Pantanal. E aí ele tem esse híbrido que esses peixes não se reproduzem naturalmente Não se reproduzem. dentro de tanque, que é uma coisa que vira e mexe eu encontro, o pessoal batendo de frente comigo. Principalmente que era um tanque velho, que o cara foi e soltou mais peixe grande. Aí, o que acontece? Parece um pequeno lá. Aparece uns peixes pequenos. Yeah. Ah, tá reproduzindo. É, Não tá reproduzindo. O que que é? 99% dos tanques velho fica peixe de fundo, que a gente fala. Né? Coincidentemente, no meu caso, todos esses pesqueiros que falaram isso, antigamente era pesqueiro de diária. Que o pessoal Sim, solta sim. muito esses peixes pequenos, de 800 gramas, 1 quilo. E o que acontece? Esses peixes ficam para trás e tem muito peixe que tem limitação genética, certo? Então, como esses peixes, tambaqui, por exemplo, um tambaqui adulto de 30 quilos aí, vai liberar milhões de óvulos, a fêmea. Né? Por que isso? Porque são animais que ecologicamente não cuidam dos filhotes na natureza. Então ele sobe a corredeira, E tchau. fertiliza, joga o bicho e que se dane. Então ele tem que colocar o máximo de prole possível para ter chance de alguns sobreviverem. Certo? Nesse monte de óvulo, como a divisão genética ela é aleatória, vai nascer um monte de bicho com limitação genética, com problema genético dentro desses milhões. E ele fica pequenininho Naturalmente. ali. Tem vários desses peixes que tem crescimento limitado. Ele não cresce mais com aquilo E porque ele é tem a mesma travado idade do geneticamente. grande. Exatamente. Pode ter um peixe de 15, 20 anos de idade que tá com 1 quilo. Porque ele não cresce mais. Porra, isso é sensacional. É isso que Boa, acontece, cara. na verdade. Pois isso eu ainda não tinha escutado falar, mas eu cheguei a imaginar. Falei, meu, o bagulho não procria, meu. Não procria. É por algum motivo que ele tá ali. Então soltou na mesma época ali junto com os pequenos, um cresceu, o outro não cresceu. É isso. Exato. Ponto, né, cara? Porra, e aí você desenvolveu bastante esse trabalho na piscicultura. Como que você chegou no pesqueiro, cara? Consultor de pesqueiro. Hoje você é consultor de pesqueiro, né? Você tem uma carteira aí, eu nem sei, você sabe quantos pesqueiros você atende hoje? Uns 70. Só isso? 70 pesqueiros é pouco. Bastante, mas como é que começou isso aí, cara? Porque isso aí, a piscicultura é uma puta escola, né, cara? Uma puta escola. Foi, aprendi tudo lá. Você pegou ali, literalmente... E ali eu sou muito grato a dois agrônomos, que um era gerente da fazenda e o outro era o consultor na época, que até hoje deve ser, que era o Max e o João. E esses caras foram que eu tava na faculdade aprendendo, e ali eu aprendi a prática, e ali que foi que eu comecei a aprender tratamentos, questão de análise de água, comecei a ver com eles. Porque eles têm que fazer isso também, Exato. né? Então, como a fazenda veio com um pacote completo ali eu entrei, na verdade, nessa fazenda como estagiário do João, e depois ele me contratou como peão. Porque eu mostrei interesse, tipo, ó, eu sei que eu tô fazendo faculdade, mas eu quero trabalhar aí de peão, salário mínimo, tudo. E aí esses caras me ensinaram, o João principalmente me ensinou tete a tete ali, fazer exame de água, o que acontece Quase com cada tudo relação. que você sabe, você a base trouxe foi daí. ele que me trouxe ali, junto comigo, estudando e tirando dúvida Sim, com ele. claro. Sem Né? dúvida. E até hoje a gente é parceiro, se ajuda, tudo. Ah, legal, né, cara? Tem um carinho grande, né? O João. Aí você se formou e aí você já direto... Então, aí o pesqueiro começou por indicação, né? Na verdade, olha que legal. Um cara que, como as coisas acontecem. O cara que foi meu gerente quando eu era vendedor da tabacaria, que eu trabalhei, Sim. me ligou quando eu já tava fazendo estágio já tava trabalhando na piscicultura e tinha falado pra ele que tava trabalhando com peixe e tal. Aí ele pegou, mano, meu ex-sogro quer abrir um pesqueiro e me chamou. Não quer ir lá olhar os bagulho? Ó, que oportunidade, né? Eu Bora. quero. Vamos lá, fui lá, analisei a água do cara, pá. Aí ele foi fazer umas solturas de tilápia, era pesqueiro de diária. Sim. E aí o cara que foi soltar o peixe, que era o Ricardo, conheci ele lá, analisei os peixes da soltura, né? Fiz a soltura, tudo. E aí ele, pô, mano, tá difícil achar alguém que faz análise de água dos bagulho, tem um monte de cliente aí, os caras não tem quem faz. Você já tinha todas as manhas, já. Já tava na piscicultura há um tempo, já sabia fazer a base ali. Mas naquela época nem perto do que a gente faz hoje. Ah, sim. Vai evoluindo, né, cara? Aí esse cara, depois de alguns meses, me indicou para um primeiro pesqueiro. Aí eu fui lá atender esse primeiro pesqueiro, resolvi o problema dos caras, aí eles me contrataram fixo. Aí ali eu comecei a conhecer as pessoas do meio, conheci o Luciano do Pesca Show soltando peixe. Sim. Né? E aí também foi me indicando,
Aí o pessoal começou, aí eu comecei a trabalhar para um, para outro, aí o pessoal foi no boca a boca, como eu falei para você. E vai, né, cara? Aí foi indo no boca a boca, e aí conforme foi vindo as exigências das coisas, eu comecei a ver um monte de coisa nova. O pesqueiro Estudar é mais, bem né, diferente da piscicultura, cara. Bem diferente. Ah, eu acredito. Porque a piscicultura você tem tudo controladinho, você sabe quanto você tem de peixe, você sabe quanto você dá de ração, você sabe ninguém mexe no peixe, o peixe tá lá só comendo para engordar. Então você tem muito mais controle. No pesqueiro, você tá o tempo todo estressando o peixe com o pescador machucando, você tá o tempo todo jogando ração a mais do que precisa, estragando a água. Você chega lá, você nem sabe quanto que tem de peixe ali. Ah, não, os donos não sabem. É, Quanto tem de ninguém peixe sabe. aí? Não faço ideia. Ah, legal. Aí eu tenho que ir pela química da água que Sim. diz pra gente um monte de coisa, mas... Outro problema gigantesco do pesqueiro que a gente já conversou é a questão de quantidade de lodo no fundo, de matéria orgânica, porque a maioria dos pesqueiros são tanques de 20, 30 anos que nunca foram limpos. Ah, tem. Né? Pô, E tem. uma coisa que também é muito diferencial, piscicultura, se você for numa piscicultura, você vai ver que ninguém tem árvore em volta do tanque. Por quê? Para o fitoplâncton produzir oxigênio, ele precisa de sol. Então não pode ter sombra, Entendi. certo? Fora isso, as folhas das árvores geram matéria orgânica para dentro da água. Fica caindo folha. Pesqueiro, é só árvore em volta também, a maioria. Pesqueiro, desculpa, Que vai é cair de sombra. tudo dentro da água. O cara quer sombra pro pescador, então ele coloca aquele monte de ficus, aquele ficus que tem as frutinhas pequenininhas. Meu, aquilo lá é uma desgraça pro pesqueiro, cara. É toneladas de matéria orgânica todo ano que cai, que é muita folha, aquelas Aí folhinhas depois os pequenininhas. caras não vão dragar toda hora, né, mano? Não, a dragagem é um negócio caro. É caro, É um negócio, caro, é um pô. serviço caro. Que é caro, mas visto o que normalmente um pesqueiro tem de peixe dentro, representa uma Compensa. porcentagem disso, então compensa. É que o pessoal às vezes fica com a cabeça limitada em relação a isso, que eles não entendem o quanto a prevenção é importante nesse sentido, porque quanto mais matéria orgânica, mais doença, mais parasita, mais chance de dar problema. Sim. Né? Então, o pesqueiro é bem pior por causa disso, tem todos esses fatores. O excesso de matéria orgânica no fundo do lago, que tem pesqueiros aí que deve ter 1 metro de matéria orgânica. Eu já vi com 2,5 metros. Bom, Que então- não é assim, acho, a gente tirou a lama e tinha 2,5 metros de lama. Então, besteira eu não tô Mas falando. assim, ó. Isso impacta na pescaria, a movimentação do peixe para pegar uma isca, alguma coisa, tem alguma relação ou não? Só na saúde do peixe mesmo? Olha, pra pesca de fundo vai influenciar, porque porque- vai afundar a isca no meio da lama. Sim, não. Do lodo, literalmente. Então dificulta, sim. Porque eu não sei, cara, não vou falar o nome, mas eu fui num pesqueiro há um tempo atrás, e é um pesqueiro muito difícil mesmo para todo mundo, e muita gente fala, esse pesqueiro nunca foi dragado, não draga, por isso que o peixe não come direito, não vem aqui, eu não sei, cara. Assim, não. Aí é um mais indireto, né? Vai influenciar na qualidade de água, vai influenciar na ação do peixe. Ah, então faz sentido. Agora, Faz assim, sentido. é mais nesse sentido mesmo. Né? Porque uma vez que você estraga a química da água, que você estressa o peixe, ele vai fechar a boca na mesma hora. O peixe é assim. Qualquer coisa estressou ele, a primeira coisa que ele faz é parar de comer. Então, virou o tempo muito brusco, esfriou demais, esquentou demais, choveu de uma vez, mudou a química da Baixou a água, oxigenação. travou a boca, na hora. Entendi. E falando em travar a boca do peixe, uma outra pergunta que vem. O peixe fisgado, fisguei um peixe hoje, no mesmo dia ele come de novo? Tem uma lenda dessa, né? Eu posso falar que eu já peguei o peixe 2 vezes no mesmo dia. Eu também já peguei. Então, mas não é o normal? É o normal? Pode ser? Não sei. Então, depende a resposta. Qual que Boa. é a resposta? Porque estressou, né? Você Existe fisgou, o estressou. peixe dentro do ambiente de pesqueiro esportivo, né? Que ele é pego Sim. e solto. Quando ele chega pela primeira vez numa piscicultura, que ele é de boca virgem, nunca foi pescado. Ele chega ali num ambiente que normalmente é sempre mais estressante do que onde ele estava. Normalmente o pesqueiro tem muito mais população do que a piscicultura. Porque o cara quer pegar mais peixe, pegar mais Sim, peixe, pegar mais sim, peixe. normal. Então ele vai soltando. Conforme ele vai sendo pescado, então o peixe quando ele é virgem, quando ele for pescado a primeira vez, ele vai sofrer um Impacto, choque né? de adrenalina, desespero, e ele vai brigar que nem um louco. Normalmente ele vai ficar pelo menos 24 horas sem comer de novo, Com pós-estresse. medo, né, cara? E aí isso é uma resposta fisiológica, na verdade. Sim. Ele inibe a questão do trato gastrointestinal por causa do cortisol, né? E o que influencia muito nisso? Aí que entra a questão da prevenção do pescador, cara. Como o pescador tratou esse peixe vai influenciar demais em quanto tempo ele vai voltar a comer. Se ele maltratar o peixe, ele vai demorar mais. Você diz o manuseio mesmo. Manuseio, equipamento certo, né? Não machucar o peixe fora d'água.
Tem aquele monte de regra de pesqueiro que o pessoal reclama que tem tudo relacionado com isso, né? E o pior de todos, machucar o peixe não precisa nem falar, derrubar no chão, né? Mas o tempo fora d'água. Essa é uma briga que eu tenho com o pessoal, que o pessoal quer deixar o peixe 5 minutos fora d'água. E assim, vai causar dano, né? Diretamente proporcional. Quanto mais tempo fora d'água, pior pro peixe. Muito, muito. Ele tá sufocando depois de correr. Então, uma coisa assim, dá um tiro de 5 km e para respirando. Você vai ficar, né? Agora, dá um tiro de 5 km e fecha o fôlego. Boa. Quanto tempo você vai aguentar, né? Você vai desmaiar em 10 segundos. Então, o peixe, acontece isso. E aí, o que acontece muitas vezes? Isso a gente tem vários relatos de dono de pesqueiro. O pessoal costuma muito soltar o peixe só escorregando ele na beirada, né? Sim. Desce ele escorregando. Isso daí, cara, principalmente o tambacu. Ele desce, ele tá tão tonto sem fôlego que ele vai pro fundo e bate, né? E fica no fundo respirando o lodo e parasita lá na bosta. Desculpa. Não. Nas fezes, a verdade, né? Fica lá nas fezes respirando e ali ele respira uma água de pior qualidade, tendo que se recuperar de uma situação de estresse onde ele precisava estar numa água mais bem oxigenada e melhor, piora tudo. Né? E que o pescador não vê. Esse peixe pode demorar mais de um mês para morrer em consequência da captura dele ainda. O manuseio mal feito, não é que matou ele na hora, mas vai causar um Pode demorar mais de um mês, porque ele adoece. Aí, dependendo de como ele adoecer, ele pode ir piorando aos poucos. Ele pode demorar mais de mês para morrer, em decorrência daquela captura. E nesse tempo ele para de comer, né? Ele não tá comendo, ele ficou doente, já aí ele tá fica ali só lá. ocupando espaço. Já fica ali só, às vezes ele se recupera, volta a comer depois de um tempo, mas início ele emagrece. Muitas vezes por isso que o pessoal pega peixe de 30 quilos uma hora, depois tá com 28, Sim. depois tá com 29. É depois uma tá com das 31, consequências. As capturas vai ferrando ele. Eu vi um cara falando também que o próprio pescador, né, meu? Eu sou pescador, eu pego o peixe, mas eu não tenho esse lance de pesar, tal. Eu trato ele rápido mesmo e solto, que pra mim não tem esse lance. 30 não sei o que, mas cada um respeito. Mas o cara segura o peixe aqui, entorta na cara e não sei o que, segura pelo rabo. Dizem que segurar pelo rabo é um absurdo. Assassino. Né? Porque ali tem cartilagem, tudo. Você pode deixar o peixe aleijado, caramba. O pior ali é descamar o peixe. É muito fácil ele perder as escamas onde você segura ali. No rabo, e aí ele né? funga. Aí o fungo entra em cima de onde tá machucado. Já a partir dali ele vai poder adoecer muito mais fácil, né? E aí eu falei de soltar na beirada. Qual que é o certo? É você segurar o peixe até ele sair nadando sozinho, equilibrado. Põe um pouquinho no passaguá ali. Isso, segura ele na beirada aqui, deixa ele sair nadando. Se você só empurra ele pro fundo, ele vai pro fundo mesmo. Ele vai pro fundo de verdade. Ele encalha no fundo lá e fica lá ferrado. Eu já vi situações. Eu fui no pesqueiro agora cristalina. Não fui eu que peguei o peixe, nem um cara da minha turma, mas o rapaz lá pegou um peixe. Não fez maltrato nenhum. O peixe brigou pra caramba e tal. Era um peixe muito grande. Pesaram lá, deu mais de 34 quilos. Nossa. Quando soltou o monstro, ele desceu. Agora era cristalino, ele ficou deitado de lado, boiando assim. E demorou, viu, cara? Acho que 1 minuto pra ele sair. Exato. É isso que você tá falando. Ali tava limpinho, tudo, mas eu nem sei, né? Eu tô falando que tava limpinho, aparentemente, né? Mas isso aí faz mal, né? O ideal é ele sair nadando, né? Aí você recuperar ele de pé, deixar ele bater os opérculos, depois ele sai nadando sozinho. E aí, por que eu falei que depende, né? Então, vamos lá. Se o cara tratar o peixe direito, um peixe novo vai demorar umas 24 horas. Se demorar mais se maltratar o peixe, pode demorar mais ou até adoecer. E aí vai gerando dano. Quanto mais vezes... Então, a primeira vez ele tem um pico de adrenalina absurdo e é por isso que eu faço os exames de sangue. Eu consigo pegar esse pico de adrenalina do peixe e ver o quanto ele está reagindo à pesca, à captura. Né? Então, esse peixe que eu estou analisando o sangue, ele tem que ter sido pescado. Por isso que eu pesco os peixes. É você mesmo que pega Eu mesmo que pesco os peixes. Tá. Então, eu fico lá no pesqueiro o dia inteiro, pesco os peixes, coloco os peixes na piscina, coloco um anestésico para ele dar uma acalmada. Sim. Aí eu tiro o sangue do peixe e devolvo ele na água. O anestésico ele é um fitoterápico natural, então colocou na água limpa, já limpa. E nesse exame de sangue você só calcula o estresse do peixe? É isso que você consegue... Faço hematócrito para saber se ele está bem nutrido, se ele está com anemia também. Consigo ver e a glicose do peixe. Pô, isso é bacana, cara. Eu vi... Agora sim eu vou falar. Se você quem me indicou... Não, ninguém te indicou, cara. Eu ouvi você fazendo isso lá no Recanto
Tambaqui do Thiago, Thiagão, um abraço. Eu falei, meu, esse negócio é incrível, cara. Eu falei, eu quero que esse cara vai lá falar, porque eu nunca tinha visto, e nunca vi mesmo outra pessoa fazer. Pô, aí é um negócio muito sensível, delicado ali, né, cara? É difícil, né, cara? É porque não tem um local exato, tipo aqui, né? A gente olha aqui e fala, você vê a Tem veia. as veias, né? O peixe eu sei como que é anatomicamente por dentro. Você tem que, não tem uma marcação por fora do peixe que diz exatamente onde está a vértebra, né? A veia, ela tá, pensa que a vértebra do peixe tá aqui, ela tá por dentro e embaixo, a veia. Então eu preciso vir com a agulha, tatear a vértebra e sentir e chegar na veia. No sentido, no tato. Eu vou tocando com a agulha e sentindo a anatomia por dentro até achar e tirar. É um negócio muito delicado, É né, bem cara? delicado. Dá pra machucar o peixe fácil também. Não. Se você não souber manusear ali, se você não souber o que você tá fazendo, você vai fazer cagada. Essa é a resposta, né, cara? E esse eu tive que aprender. Quem me ensinou a primeira vez foi a Gilmara, doutora dos peixes. Não sei se você conhece ela. Não conheço. Tem no Instagram aí também. Era uma pós-doc em reprodução de peixes. E esse tipo de exame ele só é feito hoje dentro de universidade para pesquisa. Normalmente com o peixe morto. Tá. Então ele sacrifica o peixe para fazer necrópsia e tal, e ele tira o sangue ali para fazer umas amostras. Não tinha ninguém que fazia isso a campo, fazendo o exame na hora e com um motivo, né? Então eu fui pesquisando. Vários artigos científicos já haviam, não aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tudo. Sim. Feito exames de sangue em ambiente natural para fazer pesquisa com tucunaré, barracuda, pintado, pacu, tem um monte de pesquisa. Tá. Mostrando que dá para medir o estresse do peixe pelo exame de muito sangue louco, e tudo. cara. E aí eu peguei isso e levei pro pesqueiro. Não. E aí o que eu descobri? Depois de 1 ano fazendo os exames e analisando dados, que eu mandei para Gilmara, tudo inclusive também, que eu estou escrevendo, já escrevi inclusive o artigo que está em revisão sobre isso daí, que quanto mais vezes o peixe é pescado, ele sofre um feedback negativo, que é o quê, né? Você começa toda hora a ter um estresse, seu corpo começa a ler assim, pô, tô tendo esse estresse, o que o corpo busca na natureza o tempo todo? Homeostase, né? O que é homeostase? Você buscar o equilíbrio em relação a esse estresse para sobreviver. Sim. Então, o estresse é uma coisa que incomoda você fisiologicamente, que baixa a sua imunidade, que deixa você com menos fome, com tudo, e abre portas para doenças. Então o corpo ele busca se adaptar a isso para sobreviver. O que o peixe faz? Fisiologicamente ele para de responder à adrenalina de captura. O que acontece? O peixe para de brigar no anzol. E é por isso que peixe velho de tanque, Vem molengão. você pega igual um saco de cimento. Porque ele já foi pego tantas vezes. Ele fala, meu, vou de boa. Ele não. É isso que eu ponto. O corpo dele, fisiologicamente, já sabe que ele vai ser pego, ele já tá tão acostumado àquele manuseio que ele não reage mais. Aí fala, meu, de novo. Tira aí esse anzol, tá suave, e ele não briga mais. Então, isso com outros fatores, como muitos pesqueiros têm água marrom, Sim, sem oxigênio. muito. A água marrom é o pior tipo de água que existe. Né? O pessoal bate de frente, vai, não, mas foi assim a vida inteira e você tá com uma bomba relógio na mão. Foi ruim a vida inteira. A água marrom, ela não permite oxigênio dentro da água. Ela fica mal oxigenada. Por isso que muitos pesqueiros de água marrom ficam o dia inteiro com o aerador ligado, senão o peixe morre. É aquele cheio de plâncton, a água é boa. Então, se tiver verdão, tá A bom. água, então, mas tem limite de verde. Se for tá. muito verde, você também começa a desregular outros parâmetros da Começa água. a passar do limite, né? Exato. Se você tem muito verde, quer dizer que você tem muita matéria orgânica, então você vai começar a ter problema de amônia. Esse muito verde, né, esse fitoplâncton, ele que através da fotossíntese produz o oxigênio, certo? Ao mesmo tempo que durante o dia, na presença do sol, ele produz o oxigênio, na noite entra o que a gente chama de fase escura da fotossíntese, em que ele consome o oxigênio. Então, você durante o dia tem o peixe consumindo oxigênio e o fitoplâncton produzindo, certo? Começa a ter Então, um desequilíbrio. durante o dia a quantidade de oxigênio sobe num dia de sol, apesar do peixe estar consumindo, porque tem mais produção. Durante a noite, o fitoplâncton consome o oxigênio junto com o peixe. Durante a noite, o oxigênio começa a baixar, Cair. certo? Então, o que acontece? Chega nas últimas horas da madrugada, quando tem muito fitoplâncton, também tem muito consumo. Então, baixa o oxigênio na madrugada. Com essa variação de oxigênio, também altera todo o pH. Então, você começa a ter um monte de variação quando a água é muito verde. Muito louco. Então, tem que ser verde num ponto saudável. Sim. Não pode ser nem muito verde, nem pouco verde.
né? Tem que ter um equilíbrio, né? Exato. Só voltando. Então, o tanque marrom, ele não permite oxigênio. O peixe também tenta dar um tiro de 5 km com o nariz fechado. Você não vai conseguir, o peixe também não consegue sem oxigênio. Então, ele vai brigar menos. Não tem milagre. Então, quanto mais velho o peixe, quanto mais vezes ele foi pescado, menos ele vai brigar. Entendi. Tá aí a explicação. Cacete, cara. É verdade, porque muita gente tem essas dúvidas, Sim. cara. Eu também, algumas tá esclarecendo pra caramba, tá sendo muito esclarecedor, cara. E tem alguma diferença? Pô, tá muito legal esse papo, viu, cara? Tem alguma diferença na reação do peixe na pesca durante o dia ou durante a noite? Ele age diferente? Se você tem um tanque equilibrado, não é pra ter. Normal. Só questão de hábito mesmo, né? Peixe que é mais noturno, Sim, peixe mais diurno, mas questão de briga, não. Não, normal. Normal. Questão de peixe, você tá falando, hoje você trabalha 100% pesqueiro. Tirando a piscicultura do Emiliano, que é ainda- quem produz peixe para os pesqueiros. Tá, não, tudo bem, mas é Sim. com peixe de pesqueiro. Sim. Eu vejo alguns, né, não muitos, não posso falar isso. Eu vejo alguns pesqueiros trazendo espécies diferentes de peixes para o pesqueiro que não era o comum. Pô, lá a gente antigamente era tilápia, depois pacu, tinha os catfish, né? Até chegar aos tambas, né? Já vou avançar. Chegou os tambas, hoje é jaú, pirarucu, tucunaré. Cara, existe algum, para você, né, que é o cara da área, existe alguns peixes que são peixes para pesqueiro e peixes que estão tentando introduzir que não vai dar certo, vai ter algum problema, alguma coisa assim. Tem muito peixe que não presta para pesqueiro, mano. E que estão trazendo por aí. Estão trazendo e que são peixes que eu defendo o cara não soltar porque é um dinheiro que o cara não vai ver de volta. Por quê? Não sai no anzol, cara. É peixe que some no tanque. Tem alguma espécie? Tucunaré, por exemplo, é um peixe que você solta no tanque. É uma porcentagem mínima que fica ativa na pesca. Mínima mesmo. Mas ele morre ou ele... Não, eu não. Isso daí é uma ele coisa só que é vai até se alimentando misteriosa, das cara. coisas que tem lá no Vários tanques, principalmente cliente particular, que solta tucunaré. Cliente particular que eu digo que não é pesqueiro, é um Sim, laguinho o cara que o cara tem uma fazendinha, ele soltou lá, Isso. ele quer pescar, não pega, nunca mais. O cara solta tucunaré em tanquinho de 500 metros quadrados, assim, uma poça d'água, nunca mais sai. Onde que eu vi funcionar tucunaré, que é totalmente relacionado com o ambiente natural dele, né? Lagos muito grandes, lagos de mais de 20 mil metros, assim, mais de 2 hectares de lâmina, aí o tucunaré tem mais espaço. Aí O que acontece? Como ele é um peixe muito territorialista, que faz ninho, que se reproduz, anda em casal. o que acontece? Ele é um peixe que se estressa muito no ambiente de pesqueiro porque é muito peixe. Então ele não consegue ter um território, ele não consegue fazer um ninho, não consegue fazer nada, Nunca ele fica tá em estressado. paz, né, cara? Ele não se alimenta direito, ele não vai pra frente, então não cresce, não desenvolve. O pirarucu já é o contrário. O pirarucu, o único problema dele aqui na nossa região é o frio. Fora isso, é um peixe que sai muito no anzol. Mas cara. tem uma lenda do pirarucu, cara, né? Dizem, né? Você que vai clarificar. O cara põe o pirarucu no tanque dele, ele sabe que uma hora ele vai ter que abater. Isso é fato? Quer dizer, tem gente que tenta deixar sobreviver, né? A maioria se ferra. Poucos casos, algumas peças sobrevivem. Aí é um limite natural de resistência genética ali ao frio. Mas é sempre a maioria que morre. Tem uma piscicultura... Morre ou o cara tem que tirar e abater? Não, ele vai morrer. Aí, ele vai morrer. Ele tem uma ele vida vai morrer, útil. então o que acontece? No frio. No Ele vai morrer frio. no frio. Se tiver calor só, ele vai embora. Aqui na nossa região, ele tá falando. Tô falando daqui pra baixo. Tá. Então, de Aí São depois Paulo- só vai despencando, né? Mas Daqui pra baixo não rola nem mais. tamba direito vai em alguns lugares aí. Não, até aqui, Tambacu e Tambaqui, se tiver sem o que eu chamo de tripé da saúde do peixe, chega o frio da pau. Vai dar pau. Não, teve 2 anos atrás aí que deu um pau grande, Nossa, né? matou peixe em muito lugar. Né? Então, o pirarucu tem muito pesqueiro que já faz planejado a retirada do peixe Ah, tá. para vender no restaurante. Não, tudo bem. Para vender a carne no restaurante. Então, ele solta o peixe porque qual que é a ideia? Tanto para pescador quanto para controle de tilápia. Controle, O controle de tilápia ele é o mais efetivo de todos, porque ele é um peixe que passa de 100 quilos, então ele come uma porcentagem do peso vivo absurda. Brincando, né, cara? Então ele vai comer muito e controla bem a tilápia. Se o cara soltar esse peixe pensando em deixar sobreviver, ele vai ter prejuízo. Se esse cara soltar esse peixe e antes do inverno, antes do peixe ficar doente, ele tirar, abater e vender no restaurante, Ele ainda tem algum lucro, né? ele consegue lucrar ainda e controlou o problema da tilápia. Sim. Teve pirarucu pro pescador pescar. Então Foi uma esse coisa manejo legal. ele é necessário
pro pirarucu fazer sentido aqui em São Paulo. Se você não fizer isso, você sai no prejuízo. Entendi. E eu tô vendo hoje também, tá... Bom, eu vou utilizar esse termo, eu posso estar equivocado. Tá meio na moda. Muitos pesqueiros injetando jaú. O jaú é um bom peixe para pesqueiro? Cara? Não. Eu nem sabia disso, é uma pergunta minha mesmo. É um peixe ruim de anzol, cara. É, O que mas que é ruim de anzol? ele faz sai o controle poucas também? vezes. Não. Dos menores? Não faz. Porque Não, ele vai comer, mas ele não é um peixe que faz controle. Até porque é um peixe que custa 200 pau o quilo, é um peixe super caro, né? E ninguém vai soltar ele em quantidade a ponto de controlar a tilapinha. Você teria que soltar toneladas de jaú e isso é inviável. Né? Cada peça você já sabe o preço. Uma fortuna, né, cara? Então, para você ter ação de jaú, você precisa ter muito jaú no tanque. Muito mesmo. Então é um peixe para ter. Cara, é um E peixe... ele suporta o frio, essas coisas? Isso ele suporta. Porque ele é da nossa região aqui também, né? É. Tem na bacia, nas bacias aqui do Sudeste. Então, ele aguenta bem. Mas ele é ruim de anzol, cara. Tipo, quando ele pega, ele é super forte, briga pra caramba, tudo, que é um peixe que vem de corredeira, né? Então, ele é puro músculo. Mas Ele é ceboso, todos os né, pesqueiros cara? que eu já vi soltar, cara, ele sai muito pouco. Sai cara. pouco, Muito, né? tipo assim, tem pesqueiro que até hoje nunca saiu mais de ano dentro do tanque. Então é igual o tucunaré. Ele se enterra lá, cara. E você passa a rede, ele tá lá, mas ele não sai no anzol. Tá lá, mas não pega o anzol. Outro peixe que não sai no anzol, o pintado puro. Qual? O pintado Que é o- puro é o pintado real? Não, pintado real é um híbrido com 30 mil genéticas Não, misturado. é. O pintado puro o nome dele é Pseudoplatystoma coruscans, é o pintado do rio. Prazer. De fato. é o pintado que tá no rio, que é o só pintas. Tá. Cabeça comprida, o bico de pato, né, que a gente fala. Sim. E só pinta redondo, ele não tem um risco. Né? Aí tem os híbridos com a caixara. A caixara é só risco, não tem uma pinta e fica pequenininho. O pintado passa de 100 quilos na natureza. A mistura desses dois, de novo, em laboratório, tira o sêmen de um e o óvulo de outro, faz uma incubadora, tudo certinho, vai gerar pincaxara. Pincaxara. Fêmea de pintado com macho de caixara. É o famoso bico de pato com ponto e vírgula que a gente tem nos pesqueiros. Ah, sim, esse tem bastante. Esse já é menor de anzol do que o pintado puro. E aí o pintado real, que é, na verdade, também conhecido como jundiara, Jundiara. que tem o sangue, eu nem sei dizer, porque acho que é do Projeto Pacu que desenvolveu. Não sei, cara. Eu acho que é o Projeto Pacu que desenvolveu essa genética. E só eles têm o segredo com a genética. Mas o que é visível é sangue de jundiá onça, que é o jundiá com caixara e pintado. Dizem que tem jaú também, mas eu não sei confirmar isso. O pintado real a gente pega no pesqueiro. Aí esse sai pra caramba no anzol. Esse sai. E o pintado de verdade é ruim. Não sai no anzol. É ruim. Ele é um bicho que os únicos, olha o detalhe. Isso não é nem conhecimento de estudo, isso é conhecimento dos caras. Não, do pessoal, dono de pesqueiro me contou isso daí. Quem tem, que não sai nem a pau, que só sai, porque tem vídeo disso dele em aquário. Ele vem com os barbilhão, sente a isca, sente o anzol, sente a linha e vaza. Como se estivesse cutucando pra Ele ver vaza, o ele não... Tá, tem uma coisa estranha que eu não pego. Só pega se, ele falou, se escar a tilapinha pelas costas, deixar a vara na beirada com a tilapinha apoiada dentro d'água e o anzol e a linha pra fora. Bem na superfície. Só a tilapinha aqui na superfície batendo. Aí ele vem e cata ela. Olha aí. Se não tiver assim, tiver com Isso linha aí anzol na lá embaixo, prática, né? se tiver com a linha lá embaixo, ele raramente bate, cara. Muito, muito raramente. Você vê. E, cara, é muito louco essas coisas de peixe, né? E pra você, qual que seria o modelo ideal de peixes Pra um pesqueiro. para um pesqueiro? Olha, pra nossa região aqui, o tambacu e a tambatinga de peixe redondo Sim. grande são os melhores. Porque vão aguentar mais o frio. Nosso Tambaqui grande problema... não aguenta muito? Bem menos do que esses dois. É Tambaqui é mesmo, bem cara? mais sensível porque ele é sangue puro amazônico. O bicho é bruto, né? Ele é muito forte, tudo. Mas se você cuidar direito, tudo... Tem muitas variáveis pro tambaqui, pro pirarucu, pra pirarara sobreviver no inverno aqui. Tem que ver se o tanque tá com qualidade de água, se tá com parasitas, se tem comida suficiente para ele estar bem nutrido, né? Qual o tamanho desse lago, qual a profundidade desse lago, que isso vai dizer o quanto ele vai esfriar, qual que é a renovação de água, como que vem essa água, é de mina, é de fonte, Tudo isso faz diferença, de poço, né, cara? tudo isso vai mudar, como que é a química da água, se a água é mais dura ou mais mole, como que tá o pH, como que tá a transparência, a oxigenação, tudo isso vai mudar se ele vai sobreviver no inverno. Então não é tão matemático assim, tipo, tambaqui sobrevive no inverno? Depende de 1 milhão de fatores. E não tem um pesqueiro igual ao outro, né, cara? Tudo diferente. Tudo diferente, né, cara? Um diferente do outro. Eu vou aproveitar que eu vou interromper você rapidamente para falar aqui da King.
A King, patrocinadora master aí do nosso podcast, tá? Proteção UV para sua pescaria e também a King tem para outros esportes, corrida, bike, tem proteção para todo mundo. Galera, nós vamos fazer o sorteio de um par de camisa da King para retirar comigo em dia de semana, horário comercial, no prazo máximo de 15 dias. Se você achar que ganhou, dá um print na tela, manda no direct lá do Na Fisgada, que a gente vai verificar, entrar em contato com você. E quem vai ganhar é quem digitar a palavra-chave lá no nosso chat. Quem vai dizer a palavra-chave é o Caleb. Fala uma palavra aí pra galera digitar lá, Caleb. Pirarara. Pirarara. Digitou Pirarara lá, achou que ganhou, dá um print e manda pra gente, que a gente vai verificar se você ganhou. E o nosso segundo patrocinador master é a Flavors. A Flavors que desenvolve essências para você com aromatizantes, ó, saborizantes, né? Então é uma essência que vem pura da Flavors para você, ela não é batizada ainda. Então se você quiser uma essência aí direto da fonte de qualidade, Flavors, beleza, galera? Vamos dar continuidade aqui no podcast. E aí, Caleb, vamos ver aqui, ó. Eu tô aqui ó, com a pauta, o pessoal acha que não tem pauta, é por isso que eu tô mexendo no celular. Só pra ver aqui, ó, a gente falou bastante aí já dos temas aí que você me mandou. Eu vou fazer uma pergunta aqui que você me mandou que é legal, que a gente tá dentro do tema. A forma ideal de manusear o peixe, cara. Tem uma forma ideal para cada peixe? Como é que... Para cada espécie, mas como regra geral... Peixes de escama, sempre evitar pegar o rabo. Evitar não, proibido pegar no rabo do peixe. Não pega no rabo, pelo amor de Deus. Não chega perto. E quando o pessoal mais faz é na hora de tirar do passaguá. Então o cara pega o peixe no passaguá, tira pra fora. E pra tirar do passaguá ele gruda no rabo do peixe e puxa ele pra cá. Você tá pendurando o peixe. Você tá pendurando o peso do peixe praticamente pelo rabo. E eu já vi gente pendurando o peixe pelo rabo. Já vi também. Várias vezes. Cara, isso é tipo pendurar você pelo pescoço 10 vezes pior. Por quê? Uma coisa que ninguém para pra pensar. O peixe, ele tá dentro d'água. Ele vive em zero gravidade. Então, o simples fato dele estar fora da água já é uma agressão pro corpo dele. Pela gravidade em si. Então, já é como se ele estivesse sendo amassado. Pensa que você vai para um planeta com 30 metros por segundo ao quadrado de aceleração da gravidade, né? 3 vezes mais do que na Terra. Você vai ser amassado pelo seu próprio corpo. Sim. O peixe já tá sofrendo isso. Então, ajoelhar, pisar em cima do peixe, você tá explodindo ele por dentro. Não, mas rola, o pessoal faz. Rola, pior tudo. Que rola, Infelizmente. Por isso que derrubar o peixe mata o peixe, porque ele é como se ele estivesse sendo atropelado por um caminhão, basicamente, quando ele cai no chão. Né? Deixar o peixe se bater, uma coisa que eu vejo muito pessoal fazendo também. Então, o peixe começa a se bater no passaguá, o cara deixa o peixe se batendo até ele parar. Nisso, ele se rala sozinho no passaguá. Se machuca. Ele se descama inteiro. Então, o peixe começou a bater, você tem que colocar no chão e segurar ele. No tambacu, a pirarara, pintado, esses peixes de couro, eles vão bater de assim, não vai dar problema. O tambacu, os peixes redondos, que bate assim e se machuca, ele fica lá, você tem que virar ele de pé e segurar ele assim. Ele pode bater à vontade aqui, ó, com você segurando, então, que ele não se machuca. Meio das pernas, assim, perfeito, no meio das pernas é perfeito. Tranquilo. Com ele de pezinho assim, certo? Anzol com farpa, tem vários artigos científicos comprovando que quanto maior o dano físico que você fizer, pior para a recuperação do peixe. Entendeu? Você machuca a boca do peixe mais, ele vai ficar mais tempo sem comer, a imunidade dele cai mais chance dele pegar uma doença. Fica mais vulnerável. Mais chance dele pegar uma doença. E lembrando que o ambiente do lago do pesqueiro tem muito mais doença do que o ambiente natural, porque tá cheio de fezes acumulada. Então, não escoa, não tem circulação tá lá, de né? água. Pensa assim, cara, pensa um curral de vaca que você nunca limpa o chão. O peixe ela vai começar a tolar ali e vai começar a dar doença nos cascos. Os comparativos sensacionais. Não, mas é verdade. Fica ali e ninguém limpa, cara. Didático. Deixa o seu quintal sem limpar o cocô do seu cachorro. Os parasitas intestinais vão ficar ali reciclando. E isso vai dar mais doenças e tudo. Então, quanto mais mexe literalmente na merda, mais problema dá, mais fede, né? Exato. Então, como a gente já tá num ambiente assim que o pescador não controla, o papel do pescador é tomar as prevenções para que esse peixe se machuque o mínimo possível, para que ele fique saudável, para que o pescador volte a pescar ele. Lógico, e que ele cresça, que ele vai trazer felicidade para outro cara. Exato. Ali, né, cara? Pô, bacana, cara. Vamos para a próxima aqui, vamos ver. Acho que a gente já falou bastante, né? Por que tantas regras no pesqueiro? É porque exatamente para essas prevenções, né, cara? Cara,
Ah, essa aqui que eu tava querendo ver, cara. Remédios pro peixe comer mais. É verdade ou é mentira, cara? Tem esse mito aí, muito pescador me pergunta isso. Eu já escutei, né? Ah, se eu dou isso, se eu dou mais aminoácido, não sei o que, o peixe vai comer mais. Não sei, cara. Não, o pessoal fala muito de não ter um produto. Nossa, eu já recebi vários donos de pesqueiro me perguntando: ô, Caleb, não tem um produtinho aí pra fazer o peixe comer mais, não? Um biotônico Fontoura? Exatamente, cara, não tem, não existe isso. Não. O que faz o peixe comer, ele tá saudável. Então é manter a qualidade de água, manter o peixe sem parasita e manter ele bem nutrido. Aí eu vou quebrar outro mito que todos, 95% dos pescadores acham que se o pesqueiro jogar ração, o peixe vai comer a ração, vai encher a barriga e não vai comer minha isca. Isso é o maior mito que existe dentro do pesqueiro. A quantidade de peixe que tem dentro do pesqueiro, né? Um taquari da vida, tem toneladas de peixe, solta de 1 a 3 sacos de ração no máximo. É pouco. Cara, para a quantidade de peixe que tem lá dentro, para você começar a fazer esse peixe ficar saciado, é 200, 300 quilos de ração, cara. É para começar, assim, eu como biólogo, eu sempre indico que o cara jogue pelo menos um saco de ração mínimo por dia pro peixe, para ativar o peixe, para fazer o peixe comer a ração artificial, fazer ele... Dar um ânimo. Acostuma o peixe, você ativa o peixe para pesca. Entendi. Então você jogar ração, o dono do pesqueiro jogar ração, o pesqueiro jogar ração é só benéfico pro peixe, pro pescador e pro pesqueiro. E assim, dentro desse tema, cara, que seja... É viável ser a mesma ração, sempre aquela, que o pescador só utilize a ceva do pesqueiro, não traga coisa diferente. Se eu levar uma ceva diferente, ele come também? Ele come também. Ele come também. Só que aí você tá dando 99% das vezes é uma ração de pior qualidade. Ah, não, tem cara que leva aí umas rações de cachorro, não sei o que. Também, mas as rações o pessoal dá normalmente é sempre proteína baixa, então o peixe enche a barriga com uma coisa que não é nutricionalmente... rica, né? Então, tipo, ele enche a barriga, mas ele não é bem nutrido. Entendi. Então... Come mal. Exato, né? Então, o ideal é dar a ração do pesqueiro mesmo, que normalmente vai estar entre 28% e 36%. Que o cara já tá acostumado com o controle. Não, eu sou a favor de usar a ração do pesqueiro também, cara. Tem muita gente que não sabe o que tá levando. Mas não adianta. O pescador não. Os caras continuam levando escondido, cara. Eu sei que não adianta. Os caras levam mesmo. Mas enfim, cara, eu vi uma polêmica, não é com você, pelo amor de Deus, mas eu vi foi um incidente lá em Minas Gerais, que o pessoal entrou numa discussão gigantesca, porque existia alguns pescadores, eu nem sei quem são, que eles estavam indo pro pesqueiro e cevava muito com pão. Cara, e assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho, o pão não é nem alimento de peixe, né, cara? Não. E, pô, o excesso de pão não come, desce pro fundo e volta a fazer tudo aquilo. É isso mesmo, cara? Se o peixe encher a barriga de pão, ele pode morrer, pra começar. Como é um material que é pura energia, fermento, ele estufa a barriga do peixe. Já vi gente donos pesqueiros relatando que o pessoal jogou 200 pão na água, no dia seguinte apareceram vários peixes mortos, inchados, e a bria estava cheia de pão dentro. Então acontece alguma reação à fermentação lá, ninguém estudou isso cientificamente o que acontece lá dentro, mas dá ruim. E se sobrar pão na água, é também alimento direto para as bactérias heterotróficas que vão gerar amônia, que vão estragar a água. Agora, se o cara for lá pescar lá igual a gente... Só anzol, não tem problema. O problema é cevar, igual, por exemplo, sebo. Não, pessoal, sebo, se você usa no anzol, aquele peixe que comeu aquele sebo no anzol, ele não vai morrer por causa de um sebo que ele comeu. Agora, se você cevar com sebo, além de você estar estragando a água, engordurando a água, aí o peixe que encher a barriga de sebo vai dar ruim. Sim. Entendeu? Então é tudo uma questão de equilíbrio. O peixe que vai comer um negocinho ali não vai fazer mal no anzol. Mas o cara que cevar com aquilo, o excesso, né? Eu vi muito pesqueiro, cara, não é o sebo, mas proibindo a pesca com pele, cara. Pai, não sei se chegou a ver alguma coisa. É que o pessoal proíbe porque não dá pra controlar. Você não tá na beira do lago o tempo todo impedindo. Como, né? O cara mistura, joga na cevadeira lá, então... O excesso que vai dar ruim. É aquele negócio assim, como tem uma galera que sempre extrapola, então proibir pra todo mundo. Basicamente é isso. Pra mim, cara, tanto faz porque eu nem pego nessas coisas. Nunca pesquei com sebo e pele. Eu sei que pega, o pessoal pega uns monstros, mãe. Eu vejo pegar muito, alguns pegando lá, fazendo a tripa lá de pele, ou pondo na boia-pão. Eu não uso, cara, mas... Ixi, até fugiu da minha cabeça o que eu ia perguntar, cara. Eu vi peixe, o cara
não pegou o peixe com a pele, o cara joga a pele na água. O que aconteceu? O peixe engoliu tudo aquilo e o peixe apareceu morto com aquela pele. Aquilo lá, o peixe não faz digestão daquilo. Pode acontecer? É isso mesmo? Ou ele pode ter morrido por outro motivo? Então, Não dá as pra mortes, todas as mortes que você vê em pesqueiro, que são isoladas, então boiou um peixe morto num dia, boiou outro peixe morto no outro dia, é sempre relacionado à alimentação artificial e pesca. Sempre que você tiver um problema na água, ou um surto de doença, alguma coisa, você não vai ver um peixe morrendo. Vai ter. Você vai ver a população toda, o cadeia. tanque todo em volta do aerador, doente por cima, ou, dependendo do que for, é súbito, morre tudo mesmo. Então, sempre que tiver um caso isolado, ou é alguém que maltratou, e muitas vezes esse maltratar não tem machucado, é só tempo de exposição fora d'água. Então o cara não machucou o peixe, o cara não segurou no rabo, mas o cara deixou o peixe 5 minutos fora d'água. Deixou cair, bateu, ele achou que não aconteceu nada, ele pode morrer depois também. Morre. Morre, né? Né? Então, como eu falei, ele pode demorar mais de mês pra morrer. Isso a gente já vi várias e Mas várias é por vezes. causa daquele tombo, é sequela Daquele mesmo. Não, já vi vários por causa de soltura, por exemplo, que o peixe sai da soltura, já sobe. O peixe, quando ele fica doente, como a parte superficial da água ela é mais bem oxigenada, o peixe fica na parte de cima. Normalmente o tamba doente, ele fica com as costas para fora, na superfície. Né? Então, se você vê um tamba por cima de um tanque, assim, nadando com as costas para fora, esse peixe provavelmente está doente. Provavelmente está doente. Porque Existe ele essa tá ali- tendência da falta de oxigenação, todos eles subirem e correrem para perto do aerador, que eu já vi Sim, também. sobe tudo. Mano, inclusive Vai teve de- outro dia que eu atendi uma emergência, que eu tive que tratar uns peixes, deu uma emergência e faltou oxigênio, né, no lago, muito lodo e tal, faltou oxigênio. Aí ligamos mais aeradores na água e tal. Você não tem 2 E aí os semanas peixes- atrás, não, né? Hã? Tem 2 semanas atrás? Nem sei as datas, mano. Não, tô brincando. Aí Teve um aconteceu. caso parecido agora há pouco aí. Os peixes bateram no aerador, cara. De tanto, eles ficavam De dando desespero. cabeçada no aerador, tudo. A gente foi ver depois, tinha peixe machucado. De porrada mesmo, assim, nadadeira quebrada. Puta. Por causa de bater no nadador no desespero de respirar. Quando ele tá nadando aqui com a cabecinha para fora, ele tá procurando oxigênio? De cima, assim, É, na é. vertical, É. aí ele tá bem doente já também. Ele tá bem doente. É porque, cara, isso aqui também tá, vamos lá, né, meu? A gente tá falando de doença. O peixe vai ficar doente, um outro vai ficar doente no lago, por mais saudável que o lago seja. Vai. O É ser normal. humano fica doente, todo mundo fica doente. Né? Isso. E ali, essa comparação aqui é perfeita. O pesqueiro, o lago esportivo, é uma arena de rodeio. O cara tá ali montando um boi. Sim. Uma hora o boi quebra o pé. Pula. tá ali, meu, Uma hora o boi vai ter que estressando. aposentar. Uma hora o boi... Então, assim, não tem milagre, né? Não dá, né? O que a gente tem que fazer? Cuidar do peixe o máximo possível, fazendo todas essas prevenções para que ele seja o mais saudável possível dentro dessa Mais realidade. duradouro, tudo, né, cara? E ele consegue, dá para fazer peixe viver por anos e anos e anos sendo recapturado e tendo saudável, engordando Sim, dentro do tanque, com claro que bem-estar, dá. com o manejo correto. Sim. Né? Basta um manejo errado para dar tudo errado. Isso é verdade, cara. Né? Basta um... O oxigênio, a gente tá falando, né? Claro, você é uma das pessoas que faz esse controle em diversos pesqueiros, né? Eu não sei qual que é a frequência, é semanalmente, é diariamente, como que funciona? Normalmente, cada 15 dias. Cada 15 dias. E pode, nesse prazo de 15 dias, de repente, tá lá, tudo ok, correndo tudo direitinho. Do nada. dia pra noite, pô, o oxigênio foi lá, meu. Então, o que pode dar assim, na verdade, é parasita. Tá. Parasita, ele pode brotar dentro do tanque do dia pra noite. Do dia pra Impressionante. noite, é um negócio Explode. louco. Depende de clima. É mano. os gremlins, né, meu? Jogou água. É muito louco. Tem alguns parasitas, tipo Xilodonella, Glochidia, que eu já vi, tipo, de uma semana tá perfeito. Na outra semana o bagulho tá encralacrado no tanque, assim, absurdo. Sendo que tava tudo bem. Então, tipo assim, aí que entra a questão da prevenção ser importante. Sim. Né? Em questão de água, dificilmente pega de surpresa. Normalmente ela dá indícios antes. Se eu estiver fazendo vou dar controle... ruim. Porque ela começa a subir aos poucos o problema normalmente. Tá. No caso, o oxigênio ele começa a dar sinal... Puta, todo um contexto de química, né? Mas ele começa a dar sinais antes de dar o Dá pau pra mesmo. prevenir. Aí no caso do oxigênio, por exemplo, a prevenção, mas muitas vezes é complicada. Porque está relacionado normalmente com um lodo no fundo, essa falta de oxigênio. Mas quando você, como você está falando, dá indícios, você consegue tratar. Ó, começou a dar indício, eu já consigo tratar aqui. Por exemplo, que aí entra cortar a ração. Que muito cliente reclama, mas é uma prevenção, porque o tanque começa a dar sinal
quanto mais ração você dá pro peixe, quando o peixe se alimenta, ele aumenta em até 5 vezes o consumo de oxigênio para digerir esse alimento. Outra informação. Então, quanto mais se alimenta o peixe, maior é o consumo de oxigênio. Ele vai consumir oxigênio para digerir. Assim que ele defecar, as fezes dele vão entrar em decomposição e adivinha, para decompor os oxigênio. Então, aumenta também o consumo de oxigênio por bactéria heterotrófica. Então, aí começa essa ciclagem, gera amônia. Essa amônia, para ser ciclada para nitrito e nitrato, é por oxidação. Então, tem uso de oxigênio em todas as fases de decomposição do tanque. E tudo isso vai aumentar quando você soca a ração. Então, primeira coisa a se fazer, tá começando além disso? Corta a ração para a gente não ter problema. Fechar um dia o pesqueiro ou um período, isso não tem nada a ver, não vai influenciar. Na prevenção não precisa fechar, só cortar a ração. Tá. Agora, se der pau, o legal é fechar o pesqueiro. Entendi. Se realmente chegar no pau. Eu gostei pra caralho desse papo aqui, meu. Muito esclarecedor. Foi por mim, cara. Eu ia aí mais umas horas, mas parece que não, mas a gente já tá chegando no fim, ô Caleb. Caraca. Eu queria que você, assim, antes da gente concluir, se tem algum tema que você queria abordar, falar alguma coisa que a gente não tratou aqui? Porque acho que a gente falou bastante. Falou bastante, né? Abordamos aí quase não todas. O biotônico não tem? Não tem, biotônico não tem, né, cara? Então o negócio é prevenção, é o manejo correto do peixe, né, cara? Isca, tem alguma isca que você vê utilizando por aí, sem ser o sebo, a pele, que você acha também que não cabe? Porque hoje Cara, na esportiva, assim, não. O pessoal fica com muito... Teve umas discussões aí sobre umas massas, que faz mal essa massa, ou faz... Cara, a única coisa que faz bem pro peixe é a ração. É o ideal. O resto é McDonald's, assim. Entendi, boa. Fast food. Boa. Tipo assim, não faz bem, não é nutricional, nenhuma isca, nenhuma massa. Só a ração que é balanceada pro peixe. Entendi. Né? Então... O resto é... O resto é resto. O resto é atrativo, o peixe come tudo, mas não é saudável. Nenhuma outra isca além da ração é saudável. Porque as rações tem cada uma aí, tem várias, 40, 4.000, cada uma tem a sua porcentagem de proteína e cada pesqueiro, vocês vão lá consultar e ver o que é ideal. Eu acho que é isso, né? Depende da química da água também, de quanto está apertado a água, para saber qual ração você vai usar, quais espécies de peixe você tem principalmente. Sim. Tem sempre variáveis, isso que é legal no meu trabalho, que não fica monótono. Cada lago é único, cara. Cada lago... Quando você chega, então, num que você ainda não é o consultor, aquilo ali para você é um laboratório, tudo né, novo, cara? É uma descoberta. É uma descoberta sensacional. Cara, se quiser deixar algum recado para alguém, deixa seus contatos, você vai aparecer depois lá tudo no GC, né, meu? Mas deixar uma mensagem pra galera, deixar um recadinho aí pra gente finalizar. Pô, galera, eu digo que o cuidado com os peixes, ele é essencial para que vocês mantenham o esporte de vocês saudável e bom. Né? Então essa prevenção, as regras dos pesqueiros, elas não estão aí para ser chatas, elas estão aí para que vocês tenham momentos bons de pesca. Então cuidar bem do peixe, usar equipamento correto, equilibrado para aquele tamanho de peixe, né? Manusear o peixe corretamente, não ficar com o peixe muito tempo fora d'água, é o número 1. O peixe, assim, você não vai tirar foto, nem tira o peixe da água, cara. Uhum. Vai tirar foto, agiliza, né? O pessoal faz muita besteira de demorar muito, depois eu já vi gente tirando foto, ficar olhando foto enquanto o peixe tá fora d'água ainda, sabe? Agiliza pro peixe, que você vai voltar amanhã e pegar mais. Isso aí, cara. Beleza, obrigado, viu, cara? Valeu. Valeu mesmo, o papo bom. E com esse papo maneiro aí, espero que volte mais vezes, a casa tá aberta. A gente encerra aí mais um Na Fisgada Podcast com o biólogo Caleb. Valeu, galera. Isso aí, show de bola.